Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast e hoje aqui comigo tenho a Patrícia. Olá Patrícia, muito bem-vinda ao Alma Lusa Podcast. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Patrícia, sei que é natural de Lisboa, não é? Nasceu em Lisboa, mas como é que veio parar aqui a terras germânicas? Conte-nos tudo, o que é que a trouxe aqui para terras germânicas? Eu acho que talvez foi o meu espírito aventureiro, porque eu nasci em Lisboa realmente, mas a minha vida foi sempre um pouco saltar de terra em terra, porque os meus pais são de Trás-os-Montes, por isso eu considero-me com muitas raízes transmontanas e a minha infância foi em Lisboa, mas os meus estudos e a minha parte da adolescência foi na parte do norte, ou seja, em Bragança, ou seja, foi aí que estudei Engenharia Química e depois fui estudar para o Porto, tirei doutoramento no Porto, mas antes de tirar o doutoramento tive uma oportunidade de ir para fora e eu nesse momento fiquei com bastante medo e não aceitei e então depois arrependi-me muito O que é que assustou mais, Patrícia? Era não sair a língua, era para ir para a França e eu senti que se calhar ainda não estava preparada de alguma maneira, então pensei, não, eu vou ficar, não arrisquei naquele momento. E depois de ter desistido, ou seja, eu recusei, tinha uma oportunidade e recusei, depois arrependi-me mesmo muito, ou seja, foi um arrependimento tão grande que eu pensei, mas porquê que eu não aceitei? Era uma experiência. Mas o engraçado é que o destino às vezes faz-nos essas pequenas partidas, porque depois tive uma nova oportunidade e foi quando tive a oportunidade de fazer doutoramento e o doutoramento tinha parte em França e eu pensei, oh meu Deus, eu posso outra vez ir para fora e eu fiquei realmente muito feliz com essa oportunidade e aceitei no momento. E os tempos que eu tive fora e o tempo que eu tive em França sozinha, eu consegui tanto e isso deu-me tanto que eu pensei, eu realmente estar fora acho que é algo para mim. Ficou a gostar, não é, Patrícia? E acabou por concluir que realmente a língua não era um problema. Exato, eu não era fluente em francês e sabia arranhar um pouquinho o francês, mas tentei e realmente uma pessoa consegue sempre comunicar de alguma maneira e com o tempo uma pessoa consegue. E depois de eu ter acabado o doutoramento e depois de ter acabado, depois comecei numa investigação pós-doc, eu sentia que faltava alguma coisa, porque a investigação em Portugal nem sempre é assim, ou pelo menos não era assim tão reconhecida como um trabalho, ou seja, era bolsas de investigação atrás de bolsas de investigação, e então eu acho que queria algo mais, acho que eu queria um outro propósito, também queria ir mais para a parte de indústria, e então surgiu esta oportunidade, eu tinha cá amigos na Alemanha, e me incentivaram se calhar também um pouquinho a vir para cá e realmente este bichinho que eu já tinha construído há algum tempo voltou outra vez ao de cima e eu disse, eu vou, mesmo sem sabendo alemão. Desta vez sem medo, não é? Sim, exatamente. E já tinha assim uma ideia pré-concebida que o alemão poderia ser pior do que o francês? A ideia já tinha, realmente eu já tinha essa ideia, mas eu realmente adoro desafios e eu pensei, não há de ser problemático, de alguma maneira de aprender, mas sim, eu tinha a noção que era muito complicado e que eu não tinha nenhum conhecimento, nada, mas eu sempre pensei que tudo se consegue, não, achei que a experiência que tinha tido, não é? Já em França mostrou isso mesmo, que realmente a primeira oportunidade que desperdiçou ficou mesmo marcada, não é? E depois comprovou que realmente a língua não é, nem deve ser uma entrave para confiarmos naquilo que no fundo é grandioso, não é? às vezes perdem-se experiências pelo medo e isso é muito pior do que ir e errar, porque pode sempre voltar para trás.
É muito engraçado porque eu pensava exatamente o mesmo. Eu às vezes estava por mim assim a sonhar em tal, ir para ali ou ir para lá, mas a língua, né? E às vezes diziam a língua é igual em todos os lados, toda a gente tem uma língua. Mandava-me assim essa piada porque para mim era realmente um bicho de 7 cabeças e tinha esse receio. Assusta, realmente assusta. Eu acho que também é esse, se calhar, o primeiro impacto. Patrícia, quais é que são as tuas maiores paixões? Assim, eu gosto muito de descobrir tudo sobre as coisas. Eu acho que essa é uma das minhas grandes paixões. Acho que foi isso também que me levou para a Engenharia Química. E de tentar descobrir e tentar com o que eu descubro ajudar pessoas. Ou seja, acho que isso faz-me sentir mesmo muito bem. Acho que também sou uma apaixonada pela música. Tudo o que seja desde o canto até a dança, até a tocar um instrumento. Realmente a música dá-me boas sensações e eu gosto muito ou seja, cada música dá-me uma experiência diferente também, então isso acho que mexe bastante comigo. E a natureza também talvez pelas minhas raízes, porque, por exemplo, os meus pais sempre tiveram o hobby de cultivar a terra, ou seja, eles trabalhavam no seu dia-a-dia, mas colhiam da terra, e então ou seja, essa experiência que eu tenho dos meus pais, eu acho que faz-me dar muito valor a uma pequena semente e que temos tudo, ou seja, temos sementes, temos tudo, temos sol, temos água, temos uma boa terra, e eu gosto muito de ver uma planta crescer, por exemplo, e acho que realmente são as 3 coisas que me fazem vibrar, ou seja, exatamente. Que mexem aí dentro. Patrícia, estavas-me a dizer que gostas de descobrir coisas para ajudar pessoas. Em que sentido é que as coisas que tu descobres podem ajudar outras pessoas? Por exemplo, neste momento eu consegui, ou pelo menos estou numa posição que é bastante interessante, que eu estou na parte da coordenação de projetos industriais. E nesta posição nós recebemos problemas ou desafios da indústria que porque não têm ou equipamentos ou profissionais adequados, então vêm ter connosco com esses problemas e nós tentamos resolver. Ou seja, então este meu trabalho, por exemplo, é muito diversificado. Nós podemos receber qualquer tipo de problemas, claro, numa área específica, não é demasiado abrangente, mas é um pouco abrangente, e eu, mediante um problema, mediante equipamentos, recursos humanos e tudo o que eu tenho à minha volta, tentar levar para um caminho de resolver uma situação que aquela indústria precisa, ou que aquele cliente precisa. E então isso, quando se consegue, eu acho que é muito gratificante e faz-me sentir muito bem. Sem dúvida, acredito que sim. Patrícia, o que é que sentiste quando deixaste Portugal? O que é que te custou mais na hora de despedida, apesar de já haver aí o bichinho de querer ir para fora? É engraçado que eu quando eu vim um pouco como turista, ou seja, eu não vim com a ideia de que eu vinha para a Alemanha trabalhar, ou seja, não foi, e não tive essa sensação, e acho que foi por isso que não me custou tanto, ou seja, porque realmente ter a sensação de que uma pessoa vai para lá e não volta tão frequentemente é mais duro, sim. Então eu vim um mês, depois regressei, estive lá outro mês, depois voltei, ou seja, eu estive assim um pouco para trás e para a frente, apenas estive um pouco a palpar terreno, a ver como é que podia fazer, aqui, ali, além. Então eu fui pé ante pé, ou seja, não fui de repente, e claro, costumo deixar os meus pais, costumo deixar a minha família, não poder vê-los tão frequentemente, mas eu em parte já tinha um pouco não era bem esse costume, mas como eu também estudei fora, ou seja, eu estava no Porto, então eu também não podia ir todos os fins de semana a casa, ia às vezes 2 vezes, ou seja, de 15 em 15 dias, ou às vezes mês a mês, dependendo do trabalho, ou seja, então essa pequena distância
que não era distância porque nós falávamos várias vezes, ou seja, nós não perdíamos o contacto. Então eu acho que esse pouco a pouco de estar em contacto, mas não estar totalmente presente, fez com que não fosse tão difícil ir um bocadinho para mais longe. Porque realmente, se formos a ver, são 2.500 quilómetros, mas realmente de avião são 3 horas E não é muito diferente do que a viagem de carro, provavelmente, de Lisboa a Porto, de Lisboa até aos teus pais, não é? Ou até mesmo do Porto, não é? Ainda são umas horinhas sim, que se é tem que fazer verdade. de carro, não é? Se virmos bem. É verdade, acaba por ser, visto um pouco de maneira pragmática, consegue-se, com as mesmas horas ou semelhantes, claro, consegue-se estar, e eu vou várias vezes a Portugal, porque realmente tenho essa sensação de que gosto de estar e assim que posso vou. E então eu acho que os meus pais têm a sensação que eu estou longe, mas ao mesmo tempo não estou assim tão longe, porque volta e meia apareço, eu também gosto de fazer muitas surpresas e realmente, principalmente quando eles não estão a contar, é quando eu apareço. É muito bom, não é? É engraçado. Patrícia, como é que tem sido o teu percurso profissional? Já não me recordo se referiste há quantos anos é que estás cá? Eu já estou desde 2016. Uhum. E eu tirei o doutoramento lá tirei o doutoramento no Porto e depois do doutoramento continuei na investigação num pós-doc, numa matéria semelhante à que eu já tinha estudado no doutoramento, ou seja, eu fiz uma continuação numa matéria semelhante. Mas depois realmente a minha ideia era voltar-me para a indústria, ou seja, eu acho que também a minha ligação com as pessoas, não só apenas com um estudo, ou seja, eu queria mais objetivos, eu queria realmente estar mais ligação com pessoas. E então, quando mudei para cá, não comecei logo a trabalhar na minha área, mas porque também eu tive outro foco. E eu acho que isso não é bem normalmente o que as pessoas costumam fazer, mas eu realmente tive o foco da língua. Eu realmente dei tanta importância à comunicação e eu comunicar-me, eu imaginei-me ir a uma entrevista e não conseguir falar alemão, para mim era muito complicado, era estranho, era não me sentir confortável numa situação que uma pessoa tem que estar confortável. E então o meu foco foi o alemão. Eu vim para estudar alemão. Comecei a estudar alemão, mas não foquei só em ir às aulas de alemão, ou seja, foi engraçado que depois uma pessoa indo começando a ter aulas, começa a conhecer pessoas, e então houve uma pessoa que me disse, olha, se quiseres, há muitas vagas, podes vir trabalhar para o pé de nós, não era preciso muito alemão, era algo assim, que não era preciso ter assim muitos conhecimentos da língua, então eu pensei, por que não? E, ou seja, eu tinha o meu curso de alemão e eu aplicava o meu pequeno conhecimento de alemão no meu trabalho. Era pouco, mas eu fui melhorando, ou seja, eu fui tendo várias experiências e cada uma delas deu para que eu subisse um pouquinho mais no meu alemão até que eu conseguisse chegar ao alemão fluente. Ou seja, esse foi o meu objetivo e também é engraçado porque eu sempre tive este bichinho de uma pessoa começa a estudar e a partir do momento que estuda uma área é muito complicado ou não tem lógica nem para nós às vezes, nem para as outras pessoas, se uma pessoa vai fazer ou vai trabalhar noutra área, porque a pessoa pensa, então mas porquê é que a pessoa não vai trabalhar na área dela, não é? Quer dizer, estudou. Exato. E eu sempre quis experimentar outras áreas. Eu sempre fui bastante com umas ideias um pouco fora da caixa, eu sempre quis ter outras experiências e por que não? E então eu pensei, esta é a melhor oportunidade, porque eu estou a começar do zero, eu estou a aprender alemão, é aqui onde eu posso começar com outras experiências e até atingir outros objetivos que uma pessoa depois às vezes não consegue se parte de outro patamar. Portanto, realmente isso ajudou muito, porque de facto há pessoas que deixam o alemão um bocadinho de parte, mas de facto é muito importante para uma melhor integração, não é? Sim, eu agora neste momento realmente sinto-me muito à vontade, até acho que falo alemão fluido demais.
Porque as Descontraída. pessoas, sim, bastante descontraído, mas isso às vezes também é mau, porque as pessoas têm a sensação que, ela fala fluido alemão, então ela vai perceber tudo aquilo que eu estou a dizer. O que não é verdade, porque a pessoa fala fluido aquilo que ela sabe, não é? Então cada pessoa tem o seu dicionário, ou seja, Exato. as suas palavras, e como em português, não é? Existem milhares de sinónimos, Claro. e eu acho que às vezes os alemães, se ouvem alguém que fala fluido, então não têm a noção de que têm que falar devagar na mesma, porque existem muitas palavras que a pessoa não conhece, porque basta às vezes mudar o tema, porque a pessoa está habituada num tema, e então às vezes é complicado nesse sentido, mas é interessante. E então, esta experiência profissional aqui na Alemanha já está a deixar boas marcas, Patrícia? Sim, eu por acaso sinto-me bastante feliz. Eu estou na Universidade de Braunschweig e num instituto de partículas, e então, ou seja, esta ligação de investigação com a parte de indústria é algo que me dá a ponte que eu gostava, ou seja, sem querer consigo encontrar um trabalho que eu sinto que se adequa a mim, porque eu gosto da parte de investigação, mas também gosto de estar ligada à indústria, ou seja, estar ligada a algo que real, que eu sinta que é real, porque às vezes eu acho que a investigação é um pouco, uma pessoa investiga e é tudo muito bonito e eu acho interessante, mas às vezes se não tivermos um foco, se não tivermos onde aplicar essa investigação, então acaba por ficar um pouco perdida. E então eu acho que se o trabalho não for útil e se não tiver um propósito, acho que a minha motivação baixa. É haver um bocadinho a materialização, não é? É um bocado isso, não é? Que dá aí mais um ânimo maior. Achas que ser português pode ser aqui um elemento diferenciador aqui na Alemanha, Patrícia? Ou achas que isso não faz grande diferença? Eu acho que faz, porque eu acho que nós portugueses temos uma capacidade de, sem termos todas as ferramentas necessárias, ou seja, sem termos tudo aquilo perfeito que é possível, nós conseguimos atingir certas coisas que outras pessoas se calhar só conseguem quando têm as ferramentas certas e tudo direitinho. Ou seja, nós, como se costuma dizer, quem não tem cão caça com gato, e eu acho que os portugueses são um bocadinho assim, ou seja, eu acho que esta força que nós temos e de tentar, mesmo não faltando sempre às vezes alguma coisa, eu acho que nós podemos demorar um bocadinho mais às vezes, mas chegamos lá. Não travamos por causa disso, não é o motivo para não Exatamente. fazermos, não é? Exatamente. Eu acho que nós pouco e pouco vamos para a direita, para a esquerda e depois lá chegamos. Olha, na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais? O que é que achas que é mesmo assim fundamental para um bom profissional? Eu acho que é mesmo talvez a dedicação. Ou seja, o empenho que a pessoa dá a uma determinada tarefa que tem que fazer e realmente não desistir e a perseverança de sempre dar o que tem com aquilo que pode e realmente dar o nosso melhor. Eu acho que dar o nosso melhor é algo que nos faz sentir bem a nós e eu acho que os empregadores vão ver isso quando nós damos o nosso melhor e quando nos empenhamos, e eu acho que isso é uma grande mais-valia. Sem dúvida. Olha, e tu achas que de facto a Alemanha é, como muita gente diz, um país de oportunidades? Sim, eu acho que é. Eu acho que é. Assim, além dos salários serem realmente bastante melhores, e apesar de tudo ser um pouco mais caro, mas realmente não é à proporção, ou seja, uma pessoa consegue viver um bocadinho mais folgada e um bocadinho melhor. Eu sinto que realmente há bastante indústria e eles procuram pessoas bastante qualificadas e também fornecem muita Ausbildung, ou seja, fornecem muita informação
exatamente, fornecem muita formação e eu acho que isso também é muito bom, porque às vezes nós começamos, ou seja, claro, existem muitas pessoas com cursos, mas existem pessoas que também não têm cursos, e vir para a Alemanha sem um curso, pode-se receber um curso, ou seja, é fácil também a pessoa começar, aprender uma profissão e trabalhar, ou seja, eles dão as ferramentas para as pessoas trabalharem, e eu sinto aí que há muita oportunidade nesse sentido, não só para as pessoas que têm estudos, mas sim para toda a gente. E uma coisa que eu acho aqui também muito positivo é a saúde. O facto de eles descontarem, não é, dos salários, a parte do seguro de saúde, eu acho que é uma liberdade que a pessoa vai aos médicos sem ter que dedicar dinheiro extra para a saúde, ou seja, já está, a pessoa vai porque tem que cuidar da sua saúde e não adia tanto como se calhar em Portugal, porque em Portugal as pessoas, agora vou ter que pagar e vou ter que, e esse pensamento, ou seja, eu acho que limita um pouco o tratar da nossa saúde, e aqui eu acho que a saúde é bastante boa, porque eles enviam as pessoas a especialistas e de uma maneira mais, se calhar mais rápida, claro, tem sempre o seu tempo, mas eu acho que é um pouco mais rápido do que em Portugal, e então essas oportunidades de saúde, de trabalho, acho que é muito importante para ter um balanço de qualidade de vida, e nesse sentido acho que sim, acho que é um país de oportunidades. Olha, e como é que tu descreves trabalhar na Alemanha? É engraçado, eu digo isso porque é entre o adaptar e o analisar, porque acaba por ser a mentalidade dos alemães é realmente muito diferente da mentalidade dos portugueses, mas realmente cada empregador tem a sua mentalidade, ou seja, por mais que nós estamos na Alemanha e as regras são semelhantes, mas realmente temos que sempre nos adaptar quando encontramos um empregador novo. E eu acho que, por um lado, é libertador, é engraçado, porque eu acho que eles até dão até a liberdade de termos iniciativa, ou seja, de mostrarmos, de nos impormos, porque eles até gostam disso. E eu acho que em Portugal não há tanto essa. Há muito medo nesse sentido. É isso. E eu acho que é assim, todos temos o nosso tempo de adaptação, e eu acho que eu no início não consegui perceber logo isso, porque uma pessoa está habituada. É uma realidade muito diferente. Eu É. falo por mim, eu nem imaginava que isso era possível, porque vemos formatados com outra realidade, não é? É verdade. Então achamos que é assim em todo lado, e quando nos dizem, é como se calhar abrir aqui a porta da gaiola de um pássaro, não é? Ele pode sair, mas ele ainda nem acredita que pode sair, porque ele está tão habituado a estar preso, e então é se calhar um bocadinho assim, nós não conhecemos, estamos tão habituados ao nosso sistema que estranhamos, até achamos que poderemos fazer alguma coisa de mal. Verdade, é isso mesmo, porque a pessoa até quer avançar, mas espera, não, eu vou com calma, porque Ponderar. não ponderado, não é? Mas quando vemos que realmente isso é que é valorizado, a pessoa pensa, ok, então, se isso é valorizado, então há que usar, porque eu acho que esse é o nosso problema, porque muitas das vezes toda a gente tem qualidades que às vezes são presas, porque a pessoa não consegue pô-las em prática. E nesse sentido eu acho que às vezes a Alemanha ou os alemães dão essa liberdade para a pessoa se expressar e dar a sua opinião, e eles gostam disso. E geralmente nesse sentido acho que foi um grande choque, foi o maior choque para mim, e essa adaptação que se calhar foi uma das que levei um bocadinho de tempo a habituar-me, a tentar apalpar até que, ou para que lado é que uma pessoa consegue ter mais ou sucesso, ou até simplesmente se exprimir, porque com os colegas, com esta interação pessoal realmente é diferente. Parece que paira às vezes, se calhar no início ali um bocadinho de medo, não é? E achas que é isso que diferencia a Alemanha de Portugal em termos laborais, Patrícia? Ou há mais alguma coisa que tu achas que de facto faz aqui uma
uma grande diferença. Sim, isso é uma das coisas que diferencia, e também geralmente os horários de trabalho. Os horários de trabalho são muito rigorosos, ou seja, eles têm aquele trabalho, ok, que na investigação é um bocadinho diferente, porque há pessoas que querem também investigar um pouco mais e estão até um pouco mais tarde, mas realmente não é, ou seja, eles dão valor a que a pessoa acabe o seu horário de trabalho e vá descansar, e para no dia seguinte ter a força de recomeçar, e realmente dão muito valor à família, o facto de também não se trabalhar no domingo, ou seja, ou melhor, os shoppings estarem fechados e maior parte das lojas, isso acho que é muito importante, porque as pessoas podem usar o domingo para passear, para descansar, enquanto que se não houver, ou seja, se não houver essa paragem, a quebra do domingo, a pessoa Não conhece limites, no fundo, não é? é isso, sim, exato. E eu acho que o facto de no domingo estar tudo fechado é muito importante. É uma das coisas muito importantes que eu sinto. A pessoa já se prepara, ok, amanhã não posso comprar pão, então compro-as. E não há problema nenhum, ou seja, as pessoas realmente podem descansar ao domingo e ter um dia também livre como toda a gente, e até combinar e estar com pessoas, porque as pessoas que têm horários rotativos não conseguem ter uma vida social, porque o domingo trabalham, ou porque isso é muito complicado. Então acho que é uma das grandes coisas também que diferencia e que neste caso favorece a Alemanha. Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir aqui para a Alemanha trabalhar? Eu acho que o maior conselho é que não tenha medo, que venha, que tudo se consegue, e que talvez que lá está, que tenha uma mente aberta, mas também que se consiga adaptar, ou seja, eu acho importante também não vir sozinha, ou seja, virem várias pessoas, ou seja, para o apoio emocional é muito importante, porque no início é uma aventura, mas com o tempo realmente, se a pessoa não está, ou se não está emocionalmente forte, ou se não tem as pessoas certas que o apoiem, pode ser complicado. Eu conheço várias pessoas que desistiram e que regressaram a Portugal, que é sempre uma possibilidade também, que não há problema. As pessoas Está tudo bem na mesma, exatamente. Exatamente. Mas realmente vir com um grupo, ou realmente obter pessoas cá conhecidas é importante. Eu sinto isso muito ter importante. uma rede no fundo, não é, Patrícia? Exatamente. Para ser aqui um suporte. Exatamente, isso ajudou-me muito a mim, e eu acho que ajuda qualquer pessoa. E também que um dos conselhos é que não tenham medo de perguntar, porque eu acho que nós temos muito medo de fazer perguntas tontas ou fazer perguntas descabidas, e acho que isso nos leva muito a perder tempo, porque se nós não perguntamos, mas também se não sabemos e tentamos ver por nós, isso demora o dobro, ou às vezes o triplo, a chegarmos a uma conclusão do que se perguntarmos. E eu acho que os alemães também gostam disso, porque vê interesse. Nós pensamos que é porque não sabemos, é mau não saber, mas não é assim tão mau não saber. É pior não perguntar. É verdade, eles dizem muito, muito isso, e por acaso nos primeiros tempos que vim para cá, eles diziam sempre, se não perceberes, diz, tu não precisas saber, mas diz, que é para nós sabermos, porque muitas pessoas o que é que fazem? Abanam a cabeça, não é? Sim, e depois chega-se ao fim, fazem depois tudo mal ou não perceberam nada, e é desnecessário, não é? Porque lá está, é como tu dizes, depois perde-se o dobro do tempo, porque vão ter que voltar a explicar, e aí é que realmente podem ficar chateados porque não falaram na hora de vida, não é? Olha, o que é que tu achas que nós poderíamos aprender com os alemães, nós portugueses? Eu por acaso acho que uma das coisas, eu acho que eu própria aprendi com eles, que foi o facto de nas relações não, ou seja, uma das coisas que eu acho interessante é eles não dão a abertura ou a confiança total quando conhecem alguém. E eu acho isso bastante interessante.
Claro que é complicado, eu acho isso interessante, mas mesmo assim acho que ainda não consigo muito bem aplicar, mas eu acho muito interessante. Eu tive uma experiência que foi, eu conheci um casal e depois, a senhora no início deu-me um passo bem, e nós conversámos e pronto, conhecemos, não é? E era uma senhora alemã. E o engraçado é que no final do nosso encontro, ela abraçou-me. E eu pensei, ai meu Deus, então foi muito estranho, porque eu estava já pronta para pôr a mão, mas ela abraçou-me. E eu senti que realmente a confiança que ela me deu foi porque eu mereci. Foi porque ela gostou de mim, ou de alguma maneira. E então eu penso, realmente nós às vezes damos a nossa confiança a quem não sabemos se ainda a merece. E eu acho que isso é muito importante nos alemães, que eles distanciam, primeiro veem se realmente a pessoa pode levar a nossa Estás confiança. a falar de uma coisa mesmo muito interessante. Eu fiz tanta asneira no início, nós estávamos tão habituados aos 2 beijinhos. Pois, é verdade. É muito engraçado, sim. Nunca ninguém me tinha dito que eles cumprimentavam de maneira diferente, não é? E então nos primeiros tempos aquilo foi asneira e eu ficava assim. E realmente acaba por ser um bocadinho constrangedor, mas esse ponto de vista que estás a mostrar é mesmo muito interessante, porque é mesmo assim, se eles gostam, gostam, se não gostam também são muito claros nisso, e está tudo bem na mesma, não é? Exato, e essa frontalidade que eu penso, está tudo bem, não há problema, ou seja, ninguém é obrigado a dar mais ou a dar algo que não tem que dar. Sim, que não se sente bem com isso, não é? Exato, e eu acho isso tão libertador, tão... a pessoa é conforme é, não tem que forçar, não é? Não tem que forçar nada. Exato. Mas eu te acho que nós portugueses não forçamos, eu acho que é simplesmente somos simpáticos, ou seja, nós somos simpáticos e gostamos de o dar também. Eu acho que também gostamos de dar essa simpatia. O problema é que às vezes a simpatia que damos inicial, caso não caia em boas mãos, ou caso não pode ser mau, porque depois andar para trás é complicado, ou seja, a pessoa já não consegue deitar mais. E então é nesse sentido que eu acho muito interessante. Eu acho que a simpatia que nós temos é única e é especial e é muito boa, mas realmente se calhar se tivermos este pequeno cuidado no início, não tem que ser muito tempo, mas um bocadinho mais resguardados, e um bocadinho é o exemplo que tu contaste, não é? A senhora que estavas a falar no final da conversa já percebeu realmente que tinha criado uma empatia contigo e foi ali ok, podes-te aproximar. Exato, foi muito interessante e acho que engloba realmente normalmente o que os alemães são, e eu acho muito interessante. Olha, tu costumas falar de Portugal aos alemães? Bastante. O que é que costumas dizer? Assim, normalmente eu acho que os alemães gostam muito de viajar em Portugal, ou seja, gostam muito de passear por Portugal e assim, eu sei que eles gostam muito de Palma de Maiorca, ou seja, Palma de Maiorca é quase já metade alemães e já tem lá uma rádio, e eu acho muito interessante isso, e então eles gostam de sol, gostam de mar, e como eu tenho não sei, eu gosto muito das nossas ilhas, apesar de eu ser lisboeta transmontana, mas gosto muito das ilhas também porque tive sempre amigos e amigas das ilhas, e então eu acho que eu tive sempre uma ligação às ilhas. E eu acho que os nossos Açores e a nossa Madeira são tão bonitos, e então a maneira como eu também digo isso, ou seja, as pessoas ficam entusiasmadas, e então eu assim posso enviar os alemães. Mandas os alemães para a ilha. Exatamente. Sim, eu acho muito interessante, principalmente também as termas naturais dos Açores, e então eu fascino e eu mostro este fascínio que eu tenho, e realmente já várias pessoas seguiram as minhas ideias e realmente foram passear até Portugal. E realmente os amigos que nós temos, alemães, eles gostam muito de Portugal, gostam muito mesmo da nossa personalidade também, de ser mais aberta, lá está, porque eles sentem-se também acolhidos com isso também é importante. Não é à toa que de facto já estão muitos alemães a viverem em Portugal. Eu não tinha ideia, mas sobretudo no Sul estão muitos alemães rendidos ao Sul. Existe inclusive já uma revista alemã no Algarve,
Ok. É interessante, é mesmo. Muito interessante. Eu não tinha ideia que existiam tantos alemães ao ponto de haver já uma revista e tenho visto de facto muitos jovens, porque nós pensamos, ok, quem está reformado compra casa em Portugal para passar o tempo de reforma, mas muitos jovens mesmo também estão a mudar-se para Portugal, jovens alemães, e estou a achar isso muito interessante, não é? Porque nós portugueses vimos para cá e eles vão para... É interessante, realmente. Mas eu acho muito bonito também esta diferença de culturas e como eles nos admiram, não é? É mesmo muito, muito bom. Costumas a conviver com portugueses aqui na Alemanha também, Patrícia? O engraçado é que não muito, por acaso não muito. Tenho alguns amigos portugueses, mas realmente não foi algo que eu no início procurei, ou seja, foram surgindo e, e como deixei um pouco, ou seja, as amizades que eu tenho foi um pouco natural, ou seja, à medida que foram aparecendo, então eu tenho realmente uma grande variedade de amigos de vários países, ou seja, da Itália, do México, da Turquia, e, e- e realmente que eu por acaso nunca me cheguei a associar a nenhuma associação de portugueses, ou seja, eu comecei simplesmente com os amigos que eu já tinha e então fui adquirindo vários amigos à medida que foram aparecendo, então não senti, não é que não sentisse a necessidade, mas eu também ia várias vezes a Portugal e, e então não costumo ter um grupo só de portugueses ou algo assim do género. O que eu acho que no meu caso até foi bastante produtivo porque fez com que o meu alemão também avançasse mais. Sem dúvida alguma. Às vezes caímos um bocadinho nesse erro de nos fecharmos só com a comunidade e depois não avançamos, não é? Exato. Em termos, sobretudo em termos linguísticos. Exato, porque eu tinha que praticar o alemão, ou seja, se eu queria conviver com as pessoas que eu conhecia, então isso forçava-me mais a praticar o alemão. Olha, e em termos de comidinha, ainda se faz comidinha portuguesa? Sim, sempre. Sim, realmente é algo que eu menos aprecio aqui na Alemanha. O engraçado é que quando era pequena eu gostava muito de salsichas, mas neste momento Já chega, não é? já chega, já chega, realmente acho que são demais. Perderam o encanto. Sim, eu acho que sim. E realmente acho que tenho muita pena não haver tanta variedade de peixes, por exemplo, aqui, mas eu tento sempre, quando vejo uma oportunidade, tento sempre procurar e fazer as comidinhas como a minha mãe me ensinou e como eu gosto mais, realmente não deixo a comida portuguesa. Já dá para matar aí umas saudades, não é? Nós realmente somos de comer bem e isso não pode faltar. É verdade, sim senhora, e é muito Patrícia, importante. Patrícia, do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair de Portugal? Eu acho que vale. Eu acho que vale pela experiência que se ganha, porque só se tem a ganhar. Ou seja, hum, podemos sempre regressar. Eu tenho sempre a ideia de que um dia mais tarde posso regressar, mas eu vou com a bagagem cheia, ou seja, eu levo mais do que se tivesse ficado só em Portugal. Hum, Claro que uma pessoa perde coisas, porque se está num lado não está no outro, há sempre coisas que se perdem, e nesse sentido tenho um pouco de pena, porque realmente sem querer não se está tanto com a família como quando se está em Portugal, e, mas realmente muitas vezes, ou a maior parte das vezes, é muito difícil encontrar um trabalho exatamente perto dos nossos pais, perto da nossa família. É quase impossível, porque depende, claro, há pessoas que estão nas grandes cidades e é fácil de encontrar. Mas quem não está nas grandes cidades, quem não tem tantas oportunidades de emprego, vai ter que ir para um pouco mais longe. E um pouco mais longe, realmente, estar em Portugal, estar no estrangeiro, ir para o estrangeiro ganha-se realmente muito. E eu acho que sim, acho que vale a pena. E achas que qualquer pessoa está preparada para o fazer, Patrícia? Depende da força de vontade dessa pessoa. Acho que tem a ver com a força de vontade, sim. Porque se a pessoa está indecisa, se tem medo, o medo prejudica, não é? Mas acho que toda a gente consegue. Conseguir toda a gente consegue. Mas tem que ter essa força,
tem que querer muito, ou seja, Tem que querer muito, não é? tem que querer muito, exatamente, tem que querer muito e não desistir à primeira, porque as coisas não são fáceis e realmente a língua é muito complicada e uma pessoa começa a aprender, no início é muito engraçado e a pessoa até aprende muito rápido as primeiras palavras, as primeiras impressões, mas depois falar bem e ter uma boa estrutura de uma frase é muito complicado, ou seja, chega a um certo ponto que uma pessoa tem um entrave, que é, e agora como é que eu salto daqui para aqui, ou seja, já sei algumas palavras e como é que eu falo bem, ou seja, e a pessoa tem que ter muita força para não desistir e para continuar e falar e errar e continuar. Persistência e tempo, não é? E aqui eles diziam muito paciência, paciência, paciência. E eu acho que é a base, sim. É muito isso. Patrícia, pensas um dia regressar a Portugal? E eu penso várias vezes, ou seja, neste momento, eu estou num momento da minha vida que eu acho que, bem, agora tenho que aproveitar o alemão, não é? Já que perdi tempo para o aprender, já que me dediquei tanto a isto, eu acho que vou usá-lo. Agora quero usar e neste momento, ou seja, não para um futuro próximo, mas talvez para um futuro sim, talvez quem sabe investir em Portugal, quem sabe fazer parcerias com Portugal. Uma pessoa não sabe o que é que o nosso futuro nos reserva, mas realmente tenho sempre, quando eu penso em fazer algo, ou até abrir uma empresa ou algo, eu realmente tenho sempre a ligação com Portugal, ou seja, é muito bom falar português e é muito bom conseguir também realmente dizer aquilo que queremos, porque por mais que se saiba falar alemão, nunca se diz exatamente igual aquilo que se pensa, aquilo que se quer dizer. E realmente esta liberdade é muito boa e sabe muito bem, mas também só temos este sentimento desta liberdade quando passamos por o tempo de não a usar. Ou seja, se calhar quem está em Portugal não sabe quanto isso é bom. Não. E eu só tive a percepção realmente das coisas boas que tinha quando vim para cá. Lá está, é preciso sairmos, não é? Eu não fazia ideia que... E eu comecei a comer coisas que nem comia em Portugal. Ai, que bom! Isto é muito, muito, muito engraçado. Olha, para terminarmos, o que é que significa Portugal para ti em 3 palavras? Portugal, para mim significa família, eu tenho a minha família, significa sol, onde eu tenho brilho, é céu azul, e talvez saudade também. A nossa saudade não nos larga. E a nossa saudade, nossa saudade, sim, é das coisas que eu sinto que caracterizam mais Portugal, e quando penso em Portugal, o que sinto mais falta, sim. É inevitável. Patrícia, muito, mas muito obrigada por esta grande partilha, por teres estado aqui connosco. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. E quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, e para a próxima teremos mais um convidado para partilhar a sua experiência aqui em Terras Germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.